Tudo bem? Talvez você já tenha tratado desse assunto de forma direta ou simplesmente de forma indireta na sua vida sem se dar conta de que estava realmente lidando com isso. De um jeito ou de outro, você já enfrentou essa realidade. Naturalmente, o ser humano ele desenvolve bloqueios dentro da formação, dentro da família e da sociedade. Por quê? Porque o ser humano ele tem mania de rotular as pessoas. Então, mesmo um pai excelente, uma mãe maravilhosa, em um momento ou outro vai rotular o filho. Se os pais não fizerem muito isso mesmo que eles não façam isso de forma negativa com frequência, você cai na escola e aí você vai vivenciar com outras crianças que talvez não tenham o mesmo privilégio de ter pais que saibam educar, e essas crianças também vão te rotular, os professores vão rotular as crianças, a sociedade em geral faz isso. E o próprio ser humano começa a se rotular também. E aí a gente enfrenta o primeiro bloqueio, que se chama o bloqueio de autoimagem. Esses bloqueios que eu citei aqui, eles estão praticamente interligados. Pode ser que um desses bloqueios seja mais fortes ou menos em cada um de nós. E como eu disse inicialmente, pode ser que você já tenha lidado com eles indiretamente ou diretamente, conscientemente ou inconscientemente. E pode ser que você já tenha superado de alguma maneira esses bloqueios. Então a gente vai ter aqui, vamos pegar aquela lógica da cebola, que todo mundo já ouviu, né? Que nós somos como a cebola de cabeça, que você tira uma casca e aí você percebe que tem uma outra camada e outra e outra e outra e outra e outra e outra. E aí a ideia aqui é que você perceba essa camada e à medida que você entende que é importante você retirar, você retira. Porque aqui a ideia é você descobrir quem é você na sua totalidade e não aceitar, e não simplesmente aceitar que a sua personalidade é a soma dos traumas e bloqueios que você tem. Então, vamos começar com a autoimagem, que é o mais forte. Eu já falei, acho que já falei sobre isso em um vídeo anterior. A autoimagem, ela é definida por aquilo que você hoje acredita ser você. Só que aquilo que você acredita ser você inclui opinião alheia. Isso é terrível, isso é desastroso. É claro que nem sempre você está numa situação dramática em que a sua leitura do seu ser é principalmente ditada pelos outros, mas normalmente é isso que acontece. E aí eu vou dar algumas características aqui para você pensar, e se você perceber que você tem esse bloqueio em nível superficial ou nível profundo, você vai tratar isso. Seja esse bloqueio de autoimagem, seja de necessidade de aprovação alheia, seja a consequência disso, que é o perfeccionismo e a passividade. Seja qual for desses 4 bloqueios, ou se eles hoje formam uma coisa só dentro de você, se eles adulteram a sua personalidade, então é muito importante para você que você distinga com clareza quem você é, ou que você distinga com clareza os bloqueios, porque à medida que você percebe que você tem um bloqueio, a sua identidade, vou colocar aqui,
a sua identidade se torna mais clara, e aí você confronta o bloqueio e você quebra esse bloqueio. Alguns bloqueios eles são quebrados gradativamente, outros são de uma vez só, depende da profundidade do bloqueio. Mas para começar, autoimagem. Bom, quem pode influenciar a sua autoimagem? Primeira pessoa que pode influenciar a sua autoimagem, você. Outra pessoa que você pode influenciar a sua autoimagem positiva e negativamente, os pais, e aí os professores, os amigos, os patrões, todas as pessoas à nossa volta podem influenciar a nossa autoimagem. Eu quero que você entenda, imagine uma sala de espelhos. Eu vou colocar aqui 4 espelhos, os 4 lados, uma sala quadrada, e aí nos 4 lados, cada lugar que você olha tem uma imagem de você, uma imagem emocional do seu ser, do seu físico, do seu estado de existência. E aí, para um lado você olha, tem ali o que os seus pais desenharam. Para outro lado tá ali o que os amigos, professores desenharam. Para outro lado tem aquilo que você mesmo desenhou a partir das suas experiências de vida. E atrás de você tem a sua verdadeira identidade, sua autoimagem real. O que seria essa autoimagem real? Essa autoimagem real seria a autoimagem ideal que o Criador fez você para você ser. Quando você lê lá em Gênesis 1:28, você vai ver lá que está escrito que o Criador te fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, você é a imagem, a sua autoimagem, de fato, é a imagem de Deus. É a semelhança de Deus. Então, quando você busca as características de Deus, as características de Jesus Cristo, você vai encontrar uma imagem de perfeição. Para imaginar Deus invisível, o Deus invisível, é um pouco difícil. Por quê? Porque ele não é palpável. Mas aí, depois em Hebreus, você encontra que Jesus Cristo, ele é a imagem perfeita de Deus. Então, peraí, se eu quero entender a minha autoimagem, se eu consigo acreditar que a minha autoimagem, tá aqui, a minha autoimagem é igual à autoimagem de Deus, e existia um ser humano na Terra que era exatamente a imagem de Deus, então, aqui eu devia colocar um quadrado para representar o exatamente. Exatamente a imagem de Deus, quer dizer que sou eu, e a Bíblia diz que eu sou exatamente a imagem de Deus. E Jesus Cristo, a Bíblia também diz que Jesus é a imagem exatamente, é assim mesmo que está escrito na Bíblia, que Jesus é a expressa e perfeita imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus, então para eu entender o que está de errado em mim, o que tem que mudar em mim, e o que eu tenho que mudar na minha cabeça sobre mim, como é que eu tenho que me ver, é só eu conhecer as características de Jesus. Jesus é o modelo perfeito. Então, se você quiser entender muito sobre você mesmo, é só você ler os evangelhos, ler o evangelho de João principalmente, e aí você vai ver, leia procurando entender o humano que está ali. Se você acredita que Jesus é Deus e é Filho de Deus,
leia procurando o humano que está ali. E aí começa a ver características dele e acreditar que essas características estão em você. E aí você vai começar a apagar a imagem que talvez você recebeu ao longo da sua vida, de você mesmo, dos seus pais, dos amigos, das pessoas que vivem à sua volta, porque mesmo os pais, como eu já disse, mesmo pais excelentes não conseguem implantar em você a clareza de quem você é. Por quê? Porque eles também são humanos. Agora imagine pais muito limitados, que talvez não foram sábios no tratar. E aí eu quero te ajudar a entender uma coisa. Se você teve pais com muita limitação, não no sentido de educação, não é isso que eu quero falar, mas se você teve pais com muita limitação no trato com você, ou seja, se eles não foram tão amorosos e você criou bloqueios com seus pais, se talvez o seu pai foi muito agressivo ou ausente e você criou bloqueios com seus pais, então você precisa tratar isso no seu coração, perdoar os seus pais. Mas hoje eu não vou falar sobre a questão da paternidade. O que eu quero trazer aqui para o tema é sobre a autoimagem. Porque se você, apesar de, ou se no seu caso, você tem um profundo amor por seus pais e você no seu imaginário não tem barreiras com os seus pais, mas eles te ensinaram com muita limitação sobre você mesmo, então você precisa quebrar essa autoimagem que eles te deram sem ficar com medo de desrespeitar aquilo que eles te entregaram. Eles entregaram aquilo que eles podiam, aquilo que eles tinham. Eles estavam dentro de um limite, digamos assim. Mas você precisa ir além. Honrar os seus pais é você ir além daquilo que eles puderam te ensinar. É você se desenvolver muito mais, é você ser muito mais excelente. E uma das coisas que é ultra necessário é você desenvolver uma autoimagem clara, excelente. Bom, quando você tem uma autoimagem distorcida, e todos nós temos, tá? O que seria uma autoimagem? Seria um espelho. Um espelho que vai refletir a imagem de um perfeito. Então está aqui o perfeito e está aqui o espelho. Você precisa refletir a imagem de um símbolo perfeito. E esse perfeito, quando o espelho está distorcido, já entrou na frente de um espelho que o espelho está embaçado ou ele é distorcido, ele não está perfeito, e aí você olha para ele e às vezes você fica mais chatinho ou às vezes você fica mais alongado, com o seu pescoço maior, sua face distorcida ou seu corpo fica torto, ou seja, aquilo está refletindo a imagem do seu físico de forma distorcida. Então nós estamos lidando aqui com a autoimagem do seu ser, da sua alma, do ser vivente que você é. Se essa imagem é distorcida, e ela é distorcida, nós recebemos uma distorção ao longo da vida e nós podemos ir corrigindo à medida que nós identificamos isso. Se eu tenho uma autoimagem clara sobre mim, se eu me aceito, se eu aceito o meu corpo, se eu aceito a minha voz, o meu cabelo, a minha raça, se eu sou pardo, branco, enfim, amarelo, negro, preto, não sei, eu tenho tanta dificuldade com esse negócio que eu não sei dizer, eu não entendo hoje se no Brasil falar preto está errado ou negro está errado. Eu morei na Europa e na Europa chamar uma pessoa de negro é errado. E parece que nos Estados Unidos também chamar uma pessoa, se você não é negro e você chamar uma pessoa de negro, está errado. Então, enfim, são só problemas que não são meus, porque eu não tenho preconceito racial. Mas as pessoas têm, então elas
ficam criando rótulos, são rótulos também. Mas quando você se aceita, nada disso é problema para você. Se você tem o cabelo liso, crespo, enrolado, nada disso é problema para você quando você se aceita. Se os seus dentes são mais amarelos, são mais afastados, são mais juntos, você pode fazer pequenos ajustes estéticos também, não há nada de errado, mas isso é um dos problemas quando a pessoa tem uma autoimagem errada, ela fica louca para estar sempre fazendo procedimentos estéticos para ver se ela se torna uma outra pessoa e a insatisfação é eterna também. Mas quando a pessoa começa a ter clareza da autoimagem, quando ela busca na transcendência essa autoimagem e não na distorção que foi recebida, que foi dada pelas pessoas, pela sociedade, então ela começa a ter muito mais felicidade, porque ela se aceita. Ah, professor, mas eu estou 20 quilos acima do peso, e se eu me aceitar, quer dizer que eu vou continuar acima do peso? Não. Quando você está acima do peso e você sabe que isso prejudica a sua saúde, e você tem uma autoimagem correta, você se aceita enquanto indivíduo e aceita que você está num processo e inclui nesse processo você emagrecer, até porque é importante para a sua saúde. Tem muita gente mentindo para si mesmo com a ideia de que todo mundo é gordofóbico e aí então a pessoa está 50 quilos acima do peso, ela diz que se aceita e diz que o mundo tem preconceito contra ela e ela não faz exercício nem come direito e diz que se aceita. Na verdade, ela está mentindo para ela mesma, ela não é feliz 50 quilos acima do peso, ela não se ama, ela tem uma autoimagem não verdadeira, só que ela não tem disciplina nem força para dizer a verdade, dizer que gostaria de ter um peso menor, que seria mais saudável para ela, e que não assumir que não tem forças ou conhecimento ou vontade de fazer os esforços, as disciplinas que são necessárias para perder peso. Então, grande confusão aí, né, sobre o assunto do excesso de peso. Necessidade de aprovação alheia. Esse também é um bloqueio que faz você não ser produtivo. Quando você tem dificuldade na autoimagem, não tem clareza na autoimagem, isso já impede você de ser uma pessoa plena e produtiva. Por quê? Porque sempre você vai pensar que as pessoas estão olhando para você e vendo um ser, uma pessoa, que não é o que você realmente é. E aí você fica buscando aprovação alheia em tudo que faz. Se as pessoas discordam de você, você se trava. Então, esse aqui é outro bloqueio que precisa sair. Existem várias maneiras de você tirar os bloqueios de você. Um deles é você falar verbalmente com você mesmo, primeiramente. Pode ser na frente do espelho, falar coisas boas e também você pode expulsar o bloqueio. Você pode dizer, olha, eu não aceito você pensar. Você pode olhar para o espelho e dizer, eu não aceito você pensar que você é inferior. Eu não aceito você pensar que todo mundo tem que te aprovar. Você é aprovada, você merece realizar aquilo que você sonha, você é especial, e aí você acrescenta todas as coisas boas que você já sabe sobre você e elimina as coisas que são ditas na sua cabeça ao longo da história, você mesmo repete, e coisas ruins, coisas negativas, e você rejeita aquilo. Então, se você sente que você precisa constantemente de aprovação alheia, você tem medo de ser reprovado naquilo que você faz, a forma de você ser, a forma de você pensar, aquilo que você quer fazer, então você ainda tem bloqueio da aprovação alheia, da necessidade de aprovação. Então você precisa romper com isso também. Um problema sério, talvez te ajude a entender que você tem bloqueio de autoimagem, de aprovação, é quando você percebe que você, ao invés de buscar perfeição nas coisas, você tem o perfeccionismo.
Isso também é outro problema que te faz improdutivo. Por quê? Vamos supor, você escreve um livro, um poema, fazer uma coisa mais simples. Você escreve um poema numa folha. E aí você lê aquele poema, aí você diz, não, não tá bom, aí você corrige o poema. Aí você, no outro dia, lê de novo, aí você tá com o humor baixo. Aí você cancela a metade do poema. Depois você olha de novo aquele poema e você chega à conclusão que aquilo tá horrível e você descarta aquele poema. Talvez você teve uma inspiração inicial, você podia talvez fazer uma pequena correção e aceitar aquele poema como uma obra sua e guardar ele e fazer um bom uso dele, sei lá, entregar para alguém, dar para alguém ler, enfim, dar para presentear alguém com ele. Mas se você tende ao perfeccionismo, você pode, primeiro, ser travado e nem escrever. Ao invés de pegar e escrever, você sempre pensar, não, eu não vou conseguir fazer. Aí você já entra na passividade de não realizar. Ou se você tem um problema grave de perfeccionismo, você realiza e acha que não está bom e se cancela. Você se anula porque você sempre acha que não está bom. É como, por exemplo, esse trabalho que eu faço virtual. Desde que eu comecei, eu enfrento barreiras. Por quê? Porque eu enfrento e eu venço. Porque não existe condições ideais. Se você esperar realizar algo na vida, qualquer coisa, esperando condições ideais, você simplesmente vai realizar zero, porque não existem condições ideais. Por exemplo, agora eu estou gravando aqui na sala de casa, deve ser aproximadamente 6h20 da manhã, e esse é o único e talvez o melhor horário para eu gravar. Para você que talvez já sabe, já falei, ou já conhece, eu tenho um filhinho, vai fazer 1 ano e meio esse mês, e é impossível eu gravar. Hoje eu não tenho um estúdio, eu trabalho 100% dentro de casa, é impossível eu gravar, ficar aqui 30, 40 minutos na frente da câmera, com luzes organizadas na sala, o tripé com o equipamento de gravação. É impossível fazer isso com esse menino acordado, porque ele tem muita saúde e ele não entende ainda as coisas, ele faz barulho. A partir de 7h30 da manhã, os vizinhos já têm a liberdade de fazer suas reformas, martelada, serra, tem uma oficina aqui bem perto de casa. Então tudo isso, esse barulho todo me impede de gravar, e eu já tentei várias vezes, e às vezes estou no meio de um vídeo e alguém liga uma serra na oficina, ou passa um trator na rua. Esse horário de 6 horas da manhã é o horário que só os passarinhos aparecem. Você talvez consiga ouvir de vez em quando um pássaro no meio da gravação. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou vencendo o perfeccionismo, porque mesmo encontrando o horário ideal, pela manhã a sala está cheia de brinquedo. Não vou mostrar vocês aqui, mas a sala está aqui cheia de brinquedo. Eu só arrastei os brinquedos para um lado, para o outro, e aí preparei o cenário aqui para eu trabalhar. Tem toalha pendurada ali no sofá, enfim, tem um monte de brinquedo aqui. Quer dizer que não está perfeito, não é um estúdio com uma acústica totalmente ideal. Eu comprei um microfone para gravar, eu não gostei do microfone, não estou usando o microfone, então sempre vai existir dificuldades. Talvez a luz não seja a mais perfeita, só que se eu for esperar o cenário ideal, eu vou achar que a minha cara não está boa para gravar, que o quadro que eu comprei não é bom, que o espaço que eu tenho não é bom, e aí eu vou
o perfeccionismo te leva à passividade e você deixa de fazer as coisas porque você acha que as coisas não estão perfeitas. Na verdade, o mundo não é para ser perfeito, o mundo é para funcionar, é para ser feito. Nós, os humanos, devemos fazer as coisas com clareza, com propósito e sempre aperfeiçoando. Eu faço e depois eu melhoro. Eu posso daqui a pouco ter um cenário melhor, eu posso daqui a pouco encontrar um microfone melhor, encontrar luzes melhores, eu posso aprender a falar melhor. Mas isso só vai acontecer, esse processo de aperfeiçoamento só vai acontecer se eu cancelar, se eu arrancar de dentro de mim o perfeccionismo. De todos os bloqueios que nós vamos tratar aqui, que são esses 4, depois outros 3 ou 4, esse é um bloqueio que eu não tive ele ao longo da minha vida, ou se tive, foi relativamente suave, não foi, eu nunca tendi ao perfeccionismo, tem outros problemas, outras dificuldades, autoimagem, claro, passividade, muito já tive e tenho ainda o bloqueio da passividade, estou vencendo o bloqueio da passividade, eu posso produzir mais do que eu produzo e já produzi ao longo da minha vida e eu vou produzir. Esse bloqueio aqui parece que é uma coisa latente, você vence ele e ele volta, é como ele parece uma maré, ele vai e volta. Então, de vez em quando a gente se preocupa com a aprovação alheia e de vez em quando a gente passa e atropela ele. Eu quero atropelar ele todos os dias. Eu quero ouvir as pessoas de bom senso, as pessoas que se importam realmente comigo, mas eu quero tomar as minhas próprias decisões e conclusões da vida. Eu não quero fazer coisas para ser aprovado pelas pessoas. Eu não quero fazer só aquilo que as pessoas concordam. Eu quero fazer e viver e acreditar nas coisas que eu quero fazer, viver e acreditar. E ponto. Ok? Eu já tenho uma referência absoluta e a partir daí não vai me importar à medida que eu venço esse bloqueio de necessidade de aprovação, não vai me importar se as pessoas não estão me aprovando. Eu já sei quem tem que me aprovar, que sou eu e o meu modelo perfeito. Ok? Então, se você tem dificuldade com algum desses bloqueios, você anota isso e em uma das nossas reuniões você pode falar comigo e a gente pode lidar com essa questão também. Espero que tenha ajudado você a compreender esses bloqueios e você vai desbloquear isso e ser muito mais produtivo e muito mais feliz e realizada. Valeu!